E aí, futuro servidor, mais um bloco, professor, não aguento mais previdenciário. Não quer ganhar bem? Não quer ser aprovado? Então, meu amigo, eu já não engano ninguém. Eu sempre digo que é treta, é difícil. Essa coisa de romantizar o estudo, eu tô estudando para concurso. É isso, meu amigo, é cara de eu tô estudando para concurso. É duro, mas o final, se você não desistir, se você continuar firme, se você tiver foco, o final vai ser a sua aprovação. Gente, ganhando lá seus mais de 6 mil reais bruto inicial. Cara, eu já falei para vocês, INSS tem teletrabalho, tem semipresencial, você escolhe ter flexibilidade de tempo. É ou não é maravilhoso? Agora, nada vem fácil, então não pense que vai ser assim, que vai instalar o dedo e vai aparecer na sua mão, né? Não, você tem que se dedicar. Eu sempre falo, lá nas primeiras aulas eu falei isso para vocês, o estudo tem que andar junto com a motivação, você tem que achar maneiras de ser motivado, maneiras de se manter firme e fiel ao seu estudo, dia após dia. Eu tento fazer minha parte e você tenta fazer a sua. O professor, ele é apenas uma pessoa que ajuda, pega na sua mão um pouquinho e te ajuda a traçar esse trajeto, ok? Vamos lá, continuando falando de pensão por morte. E agora a gente vai falar da treta, do valor da pensão por morte. Que treta é essa? Quanto é que vão receber de pensão por morte os dependentes? Presta atenção na historinha que eu vou contar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. Eu tenho aqui o nosso querido e famoso, que você já conhece, fulano. Fulano tá aqui. Fulano, gente, ele tem, esse cabrinho aqui tem uma esposa, ele tem o filho 1, ele tem o filho 2. Ambos são menores de 21 anos. Não emancipados, aquela treta toda, aquela coisa toda. Fulano morreu. Não chore, não chore. Família tá bem. Já sabia da morte dele. Ele morreu. Quando fulano morre, a família vai querer receber pensão por morte. Mas qual vai ser o valor dessa pensão por morte? Preste atenção na treta, que é uma coisa que foi atualizada com a reforma da Previdência. Então, olha lá como vai ser hoje o cálculo da pensão por morte. Ele vai se fazer a seguinte pergunta. Fulano, é só a explicação aqui, depois eu vou fazer um esqueminha para vocês disso. Fulano é aposentado? Fulano é aposentado? Por que essa pergunta é importante? Porque é o seguinte, se falar que sim, a pensão por morte é o valor, presta atenção, respira aí, tá? A pensão por morte vai considerar para cálculo o valor da aposentadoria. Repetir com calma para você. Se ele é aposentado, a pensão por morte vai considerar para o cálculo o valor da aposentadoria. Então, o valor da aposentadoria será considerada para o cálculo. E se ele não for? E se ele não for? Professor, e que tipo de aposentadoria? Qualquer aposentadoria por idade, por tempo, existe ainda, né, por idade segurada especial, aposentadoria programada, aposentadoria professor, qualquer estilo de aposentadoria, aposentadoria por incapacidade permanente, qualquer estilo de aposentadoria, é esse valor que eu vou considerar para o cálculo. Professor, ele não é aposentado. A legislação vem e diz o quê? Ele, presta atenção, eu vou falar só para você acertar na prova. Calcula uma aposentadoria
por invalidez. Ou seja, a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, se ele não é, faz de conta, preste atenção, faz de conta que na data do óbito ele fosse se aposentar por incapacidade permanente. Treta complicada? Então preste atenção. Na data do óbito, faz de conta que ele vai receber uma aposentadoria por incapacidade permanente. Faz o cálculo. Professor, qual é o cálculo? É aquele cálculo lá, 60% do salário-benefício, sendo que o salário-benefício é a média aritmética de todo o período contributivo de julho de 94 para frente. E eu acrescento mais 2% para cada ano que passar. 20 anos o homem, 15 anos a mulher. Pronto, encerrou. Então aqui, nesse caso, caso não seja aposentado, faça o cálculo de uma aposentadoria por incapacidade permanente. Isso aqui, gente, é a base. Então faz de conta que ele, nesse meu caso aqui específico, ele, não importa se é aposentado ou não, o valor que ele recebia, eu vou colocar um valor abaixo do mínimo, tá? Só para fins de cálculo ficar mais fácil, mas sabendo que pensão por morte não existe a possibilidade de ser menor que o mínimo. Só quem pode ser menor que o mínimo são benefícios que não substituem o salário de contribuição. Então aqui, ó, faz de conta que é R$1.000, só para o professor mostrar que é fera em matemática. R$1.000. Beleza. Esse é o valor da pensão? Não! Esse não é o valor da pensão. Coloca aí na tua cabeça. Esse não é o valor da pensão. Por quê? Ele serve de base. Porque a legislação vem e fala o seguinte. Vem cá. Você sabe quanto vai ser a pensão por morte? 50% desse valor. Não, calma, não se aveste não. Sei que você tá... Eita, professor, que é isso? 50% desse valor. Então aqui, o valor seria R$500. Porque é 50% desse valor. Só que aí a legislação vem e fala, calma aí, não fica assim não. É 50% mais 10% para cada dependente. 10% por dependente. Só que preste atenção. Professor, se esse cara tiver 8 dependentes, então é 50% mais 80%? Não. A legislação também, né, prestou atenção nesse detalhe e falou, ó, é 10% para cada dependente, não podendo ultrapassar 100%. Então, se eu tiver 8 dependentes, quando chegar os 10, mais 10, mais 10, mais 10, chegar a 100 somado aos 50, encerrou. Ah, professor, mas ele tem 8. Beleza, mas o máximo que pode chegar é a 100. O máximo que pode chegar é a 100. Nesse nosso caso aqui, ele tem a esposa, o filho 1 e o filho 2. Então, aqui vai ser mais R$300. Por que R$300? 10% de 1.000 é 100. Tô bom, hein? Tô bem. 10% de 1.000 é 100. 100 para a esposa, 100 para o filho e 100 para o filho 2. Então, o valor da pensão por morte, nesse caso específico, R$800. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Isso aqui é um exemplo. Eu estou colocando valores menores que o mínimo. Se esse cálculo der menor que o mínimo, obrigatoriamente a pensão vai ser salário mínimo, tá? Se esse cálculo der menor que o mínimo, obrigatoriamente a pensão vai ser salário mínimo. Faz de conta que aqui o salário mínimo a gente está ignorando nesse exemplo, só para fins didáticos. Então aqui vai ser R$800 a pensão por morte. Beleza? Compreenderam? Professor, é R$800. Beleza. Mas como vai ser dividido? Esse valor que a gente chegou da pensão por morte, presta atenção agora, olha a mágica. Ele vai ser dividido em partes iguais para o número de dependentes. Quantos dependentes eu tenho? Esposa, filho 1 e filho 2. Então eu pego esse aqui e divido por 3. E aí eu tenho a cota da pensão por morte por dependente. A cota da pensão por morte por dependente. Deixa eu pedir a ajuda da minha colega calculadora. R$800 dividido por 3, eu tenho R$266,66 para cada dependente.
Essa é a cota da pensão por morte por dependente. Cada dependente vai receber esse valor, porque o valor total da pensão por morte é R$800. Entendido até aí? Respira. Não pira. Vem comigo. Agora é o seguinte. Esses filhos vão completar 21 anos. Eles vão completar 21 anos. Faz de conta que o filho 1 completa 21 anos. Ele vai sair da pensão por morte. Lembrando que o filho só tem direito até 21 anos. Ou caso seja inválido ou deficiente. Beleza? Completou 21 anos, saiu. Quando ele sair da pensão por morte, o que vai acontecer? A cota aqui vai ser R$300. Nesse aqui, ó. Vou circular aqui para você. Não. Vai ter que diminuir. Vai ser 200. Por quê? Porque saiu um dependente, só tem 2 agora. Então, aqui vai ser 500 mais 200. Ou seja, quando o dependente sai, muda o valor da pensão. Quando o dependente sai, muda o valor da pensão. Compreenderam? Saiu o dependente, mudou o valor da pensão. Então, vai ser 700 agora, mas não dividido por 3, porque um saiu, dividido por 2. Respira. Compreendeu? Professor, quando saiu o outro filho? 500 mais 100. Lembrando que, na vida real, sem ser nesse caso que o professor Arthur está explicando, caso o benefício nesse cálculo dê menor que salário mínimo, eu arredondo. Tem que ser no mínimo salário mínimo, ok? Vamos explodir agora? Vamos explodir de conhecimento e você não erra nenhuma questão na prova? Faz de conta aí para mim, que esse filho 2, ele é inválido. O filho 2 é inválido. O que muda, professor? Muda o seguinte. Caso eu tenha um filho inválido ou deficiente, caso eu tenha um filho inválido ou deficiente, eu não quero saber de 50% e nem 10% para cada dependente. Se dentro do rol de dependentes tiver um filho inválido ou que possua deficiência mental, física ou intelectual, o benefício sempre será pago em 100%. Morreu a história. Professor, mas aqui tem a esposa e o filho 1 que não são inválidos. Não tem problema. Se tiver um dependente inválido, a pensão por morte se transforma em 100% do valor da aposentadoria que ele recebia. Caso não receba aposentadoria, do valor de um cálculo de uma aposentadoria por incapacidade permanente. Tem como não amar previdenciário? Não tem. É lindo. A pensão por morte, então, pode ter 2 cálculos. Um que vai ser 100%, tá? Um que vai ser 100%. 100% do quê? Do valor da aposentadoria que recebia, ou caso não recebia, faz o cálculo aí de uma aposentadoria por incapacidade permanente. Caso tenha dependentes inválidos. Então aqui é 100%, beleza? Caso esse dependente inválido ou deficiente recupere sua capacidade laborativa, ele vai deixar de ser dependente. E aí volta-se para o cálculo antigo, tá? É só repetir 50 vezes que eu estou falando que você vai pegar. Só isso. Eu acho que até menos, eu acho que 49 você pega, tá bom? Então, isso é o cálculo da pensão por morte. Dá aquela respirada. Esse respiro, gente, eu brinco, mas dá aquela oxigenação no cérebro. Você já pegou tudo que eu falei, tá bom? Então, vamos fazer agora o nosso esqueminha. Vou até sair aqui da tela para ficar mais fácil. Você vai fazer o seguinte, ó. Valor da pensão por morte. O valor da pensão por morte. Como é essa treta que você vai escrever aí no seu caderno? Você vai colocar assim. Simples, fácil e barato. Regra geral. 50% mais 10%.
50% do quê, professor? 50% do quê? 50% da se aposentado, do valor da aposentadoria. Do valor da aposentadoria. Caso não aposentado, já vou abreviar aqui também para ficar mais fácil, o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, tá bom? Ai, professor, mas como assim? Se calcula, simula, vou colocar aqui, ó, entre parênteses. Simula uma aposentadoria por incapacidade permanente. Mas, não se esqueça do sinalzinho de mais, 10% por dependente. 10% por dependente. Lembrando que aqui, ó, coloco essa observação, até o máximo, 100%. Até o máximo 100%. Perfeito? Ok? Agora a gente vem com a exceção, né? Essa é a regra geral, mas aí você vai colocar um asterisco aqui, de suma importância, e vai colocar, no caso de dependentes. No caso de dependentes. No caso de dependentes. Inválidos. Ou deficientes, né? Você coloca que o valor será 100%, tá? No caso de dependentes inválidos ou deficientes, o valor será de 100%. Ok? E por último, uma observação. Um óbvio para você não esquecer. O valor será rateado em partes iguais entre os dependentes, tá? O valor da pensão é em partes iguais para os dependentes. Perfeito, gente. Aqui morreu, acabou, tá bom? É isso que a gente tem para falar de valor da pensão por morte, que é o mais essencial para a sua prova. Perfeito? Vamos aqui para o próximo slide. Tum! E agora eu quero falar com vocês a respeito da morte presumida. Primeiro ponto, né? Eu já falei nos outros blocos, mas o que é a morte presumida? É aquela morte em que eu não tenho o corpo ali na minha frente. Eu presumo que ele morreu. Mas eu não tenho, às vezes, como comprovar de fato a morte dele. Caiu um avião no meio do oceano, eu nunca achei o corpo. Ah, professor, mas ele morreu. Mas se não tiver corpo, eu não posso afirmar. Eu posso supor que ele morreu devido a essa tragédia, devido ter caído no meio do oceano, não tinha como nadar para nenhuma parte de terra e morreu. Morte presumida, tá? Nesses casos, existem algumas particularidades a respeito da pensão por morte que já apareceu em prova. Então vamos lá. Quando eu tenho a morte presumida. Morte presumida. O que eu tenho que saber é que ela
ela é concedida, né, em caráter provisório, enquanto ainda a gente tenta achar algum vestígio de que existe corpo, né? Então aqui, ó, ela pode ser concedida em caráter provisório. Concedida em caráter provisório. E qual é o motivo da concessão? O motivo da concessão, a legislação nos dá duas opções. Pode ser pela ausência. Na ausência aí é aquele cara que foi comprar pão, ou a mulher que foi comprar pão e nunca mais voltou. Sumiu, se ausentou, né? Parece mentira. Eu já peguei um caso desse. Atendendo lá no INSS. Já peguei um caso, vou falar aqui rapidinho para vocês, só para vocês fixarem conteúdo, ó. Eu peguei um caso uma vez que um cara sentou na minha frente para requerer um auxílio-doença. Hoje, auxílio por incapacidade temporária. Na época, auxílio-doença. Ele sentou. Quando eu consultei os dados deles, constava ele como instituidor de uma pensão por morte. E isso foi quando eu morava lá em Rondônia, Porto Velho. Hoje eu estou em Aracaju. Então, lá em Rondônia, o cara estava lá e eu detectei que ele era instituidor de uma pensão. Lá do Maranhão. Eu falei, meu amigo, você tá morto. Ele, o quê? Eu falei, você tá morto aqui no meu sistema, você tá morto. Ele, não, mas eu tô bem. Eu falei, eu sei, mas deu morto. Aí eu falei, peguei os dados dele, falei, ó, nós vamos verificar e entrar em contato. A gente entrou em contato lá com o Maranhão para pegar o processo tudinho. E lá na pensão por morte, como ele sendo falecido, estava lá a certidão de óbito por morte presumida. Teve uma sentença judicial que o juiz determinou, né? E lá constava que ele saiu de casa para trabalhar e nunca mais voltou. Fazia 3 anos que ela recebia pensão por morte. E aí eu convoquei ele e expliquei, olha, o que acontece é o seguinte, você conhece fulana de tal? Ele falou, conheço, é minha ex-esposa. Falei, pois é, aqui consta que o senhor sumiu de lá e aí o juiz deu morte presumida. Ele, né? Não quis entrar em muito detalhe, mas aí, professor, o que acontece nesses casos? Eu tenho que a pessoa está viva e apareceu, então eu comunico, a pensão por morte dela é suspensa, né? Já que o cara tá vivo, não sei até quanto tempo ele vai ficar vivo, porque depois que a mulher lá descobrir que ele tá vivo, provavelmente ela vai, né? Vai lá e tum ele. Eu acho que aí ele acaba sendo instituidor mesmo, né? Mas nesse caso específico, comuniquei lá, a pensão foi cortada. E presta atenção, eu falei que a pensão está sendo 3 anos recebida por a mulher lá. Professor, e agora? Ela recebeu pensão com cara vivo. Ela vai devolver esse valor? Não. O valor recebido de boa fé, ou seja, o cara se ausentou mesmo, ela ficou sem o marido, achou que o marido tinha morrido, o valor recebido, caso recebido de boa fé, não é devolvido, tá? Não é devolvido. Caso se comprove má fé, aí sim vai ter um processo para devolver esses valores, ok? Então vamos aqui fazer agora a nossa treta toda aqui no slide. Então, em caso de ausência, né? Em caso de ausência, inicia a pensão por morte, na data da emissão, da sentença. Na data da emissão da sentença declaratória, ou seja, o juiz declarou que o cara sumiu. Declaratória. E qual é o outro caso? O outro caso são os desaparecimentos. Professor, mas ausência e desaparecimento não é a mesma coisa? Sim, mas a legislação ela considera o desaparecimento, nesse caso específico, por catástrofe, por
acidente, o avião caiu, como eu falei para vocês, ou desastre, né? Catástrofe, tsunami. Tsunami é uma catástrofe. Aconteceu, quantas pessoas morreram ali, corpos que nunca foram encontrados, né? Um desastre natural. Mariana, aqui no Brasil, ali, que teve lá o morro que desabou todo e engoliu uma cidade inteira. Quantos corpos tem ali que nunca vão ser achados? Nesses casos, morte presumida. E aí, quando é que se inicia a pensão por morte? Nesses casos aqui. Nesses casos específicos, a pensão por morte, né? Ela inicia a partir da data da ocorrência, mediante prova hábil. Quando é uma catástrofe, um acidente, a maioria das vezes é fácil você conseguir essa prova, né? Beleza, isso aí é o que a gente tem que saber. E agora só reforçando o que eu falei para vocês, que é em caso de reaparecimento. Em casos de reaparecimento. O que acontece em caso de reaparecimento? Presta atenção na treta aí. Em caso de reaparecimento, é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou cessar o benefício, e eu fico desobrigado de devolver o valor recebido. Desobrigado a receber o valor devolvido. E aí aqui em vermelho, para você não esquecer, salvo má fé. Salvo má fé, né? Então, é isso que vai acontecer. Beleza, belezinha? Meus queridos, esse bloco é só. Preste atenção. Próximo bloco, a gente encerra a pensão por morte. E a gente vai ver uma das tretas mais complicadas da pensão por morte. Mais complicada porque você ainda não conhece. Próximo bloco você vai conhecer e vai falar, professor, que complicação tem isso aí? Isso aí é muito tranquilo, que é o seguinte, o tempo de duração da pensão por morte. A pensão por morte não é para a vida toda, não? Não é para a vida toda. Pode ser, mas vai depender de várias situações. Vou deixar vocês na curiosidade, tá bom? No próximo bloco a gente vai ver que treta é essa. Qual é o período da pensão por morte para a esposa ou companheira, beleza? Até lá então. Tchau, tchau!